E a gente conversa agora ao vivo com a cientista política Deise Ciocari sobre as estratégias dos candidatos, né, Deise, nessa reta final e o peso das eleições nos estados, além, claro, de falar do debate de ontem que aconteceu aqui na tela da CNN Brasil e um pool de veículos. Deise, muito boa tarde, obrigada por falar com a gente. Oi, boa tarde. Prazer. Deise, vamos começar falando então do debate. Qual que foi a sua impressão? A ausência do ex-presidente Lula foi prejudicial ou não? Foi melhor? Porque, como a gente disse aqui agora há pouquinho, né? A ausência dele quis dizer que ele apanhou, mas talvez apanhou menos do que quando se ele estivesse lá de fato. A ausência ela nunca é bem-vinda, né? Porque a gente passa o ano inteiro ouvindo os políticos e os candidatos pedindo para a gente votar no dia da eleição, para a gente não se abster. E aí, quando eles têm a oportunidade de falar para as pessoas, de falar das suas propostas e de entrar mesmo no debate com os pares, eles fogem. Então, como cientista política, que eu vejo o debate como o maior ato da democracia, para mim, político que foge de debate é um desserviço. Mas, para a gente falar sobre ontem, eu acho que todos os personagens que estavam ali, eles acabaram se perdendo, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele tem que entender que de 79% a 80% da população brasileira já decidiu o voto. Então, para ele virar essa eleição, ele pode sim apostar naqueles eleitores indecisos da Tebet e do Ciro, que giram entre 30% e 35%, mas ele tem que apostar também naquele eleitor que vota no ex-presidente Lula, mais por uma questão de anti-bolsonarismo do que realmente por uma predileção cega. Então ele tem que tentar tirar votos do ex-presidente Lula, e ele não fez isso ontem. Ele se perdeu em algumas questões, ele atacou as mulheres, ali as candidatas, como ele sempre faz, né? Ele sempre derrapa nesse intuito. Então eu penso que poderia ter sido uma grande chance para o presidente Jair Bolsonaro e ele perdeu. O ex-presidente Lula não comparecendo deixou de mostrar suas propostas que são fundamentais para qualquer eleitor, né? Deise, só para pontuar aqui, eu quis dizer, evidentemente, a ausência dele é positiva do ponto de vista político, de estratégia política, porque para nós, eleitores, enfim, para a nossa democracia, evidentemente é ruim não ter um candidato, aliás, o líder das pesquisas participando de um debate. Sempre faz falta, né? Do ponto de vista político, sim, né? Porque os candidatos perderam ali em provocações, o presidente Jair Bolsonaro com um padre ali como um cabo eleitoral, né? Então, no fim, o ex-presidente Lula não ter participado do debate acabou tirando ele do meio dessas provocações e da falta de propostas, né? Os candidatos ficaram muito mais se agredindo, foi tanto pedido de direito de resposta que o debate em si de saúde, educação e segurança pública acabou se perdendo, né? Então, para o ex-presidente Lula acabou sendo uma vantagem, sim. Deise, Tainá Farfã falando agora com você. Obrigada pela sua entrevista aqui na CNN nesse domingo. Olha só, de acordo com a última pesquisa IPESP que a gente trouxe ontem aqui na CNN, ela aponta que 70% das pessoas que foram entrevistadas afirmam que gostariam que as eleições fossem resolvidas ainda no primeiro turno. Eu queria uma avaliação sua sobre como isso pode impactar no voto útil, no resultado e também na estratégia das campanhas nessa reta final, nessa semana. Tana, o voto útil é um outro desserviço, né? Mas como as pessoas têm esse ranço da política, a gente tem visto nos últimos anos as coalizões majoritárias muito fragmentadas, então as pessoas não se identificam com partidos políticos. É bem possível que a gente vá ver uma movimentação nessa eleição de um voto útil, né? Partidos que antes eram extremamente poderosos na política brasileira acabaram se perdendo a relevância, e a gente está votando em personagens, a gente está votando cada vez mais em propostas que pareçam acessíveis para a população, que pareçam de fácil assimilação, do que realmente entrar num debate mais profundo. Então, os candidatos também estão pedindo esse voto útil, mas eu ainda acredito que possa ir para um segundo turno, mas tem esse ranço da política, né? A política vista como uma coisa difícil, corrupta, de difícil assimilação. Então existe esse movimento dos eleitores, infelizmente, e dos próprios políticos que estão pedindo esses votos, né?
Deise, ainda tem muitas mulheres, né? A maioria dos indecisos é formada por mulheres. Essas mulheres, nessa reta final, em relação ao presidente Bolsonaro, né? Que tem uma dificuldade ali de entrar nesse eleitorado, enfim, está tentando ter uma postura mais contida. No próprio debate de ontem, ele conseguiu responder às senadoras de uma forma não tão, digamos assim, árida, como foi, por exemplo, com a jornalista Vera Magalhães, no debate da Band. Tem como conquistar voto ou essa rejeição ao presidente por parte do eleitorado feminino já é uma rejeição que vem ali por conta muito também da pandemia, de como ele atuou por lá? A rejeição do eleitorado feminino ao presidente Jair Bolsonaro, ela é explicada mais ou menos da mesma forma como a gente explica a rejeição do eleitorado no Nordeste que recebeu o Auxílio Brasil. Essas duas pautas, mulheres e Nordeste, elas nunca foram familiares ao presidente Jair Bolsonaro. Então, agora em ano de eleição, quando ele tenta fazer um aceno para esse eleitorado, esse aceno não soa natural. Então, o aceno ele é muito explícito. E aí, quando o eleitor percebe essa explicidade, ele tem a tendência de recuar. Então, eu acredito que para o presidente Jair Bolsonaro virar os votos, hoje ele tem que focar no Sudeste, porque as mulheres e o eleitorado do Nordeste que recebe o Auxílio Brasil não veem a fala dele como natural. Deise, ontem no debate a gente viu uma boa performance das mulheres candidatas ali. Não é a primeira vez que a gente vê uma boa performance, por exemplo, no debate anterior também isso foi sinalizado. O que explica essa boa performance delas nos debates, né, e não emplacar de fato numa terceira via ou numa intenção de voto, né? A gente vê ali que acaba se mantendo ali nas pesquisas de intenção de voto, de fato não tem emplacado. O que explica esse cenário? Sim. E uma preferência, claro, né? Assim, continuam os dois, Lula e Bolsonaro, naquela polarização e continua a preferência, digamos assim, pelos dois nessas pesquisas. Tá, eu vou tentar não me estender muito, Tainá, mas assim, o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, ex-presidente, eles são dois personagens políticos muito fortes. E além de eleitores, eles têm seguidores, eles têm um corpo social que já vem construído desde antes, que é muito forte. Isso explica a preferência do eleitor por eles. São personagens mais facilmente conhecidos do que, por exemplo, a Tebet ou a Soraya, que estão indo, e na minha opinião, são as melhores participantes dos últimos debates, são as mais concisas, as mais combativas, com raciocínio mais lógico. Mas como os dois candidatos, eles são esses personagens políticos, às vezes a gente chama até de mito político, pela força que eles têm, é muito difícil quebrar essa polarização. Uma terceira via para entrar nesse meio, ela teria que ser construída com o tempo. Eu sempre defendo que a Simone Tebet, se for um nome construído incessantemente, ela pode surgir com força em 2026. E aí existem outros problemas, como, por exemplo, a preferência partidária. Só para vocês terem uma ideia, em 1994, os 5 maiores partidos do Congresso, eles tinham 70% das cadeiras. Em 2018, esse número caiu para 41%. Dentre esses partidos está justamente o MDB e o PSDB, que começaram apoiando a Tebet, mas começaram com racha. Então, isso também não viabiliza a campanha dela. Então, são vários pormenores que acabam deixando essas mulheres que não têm esse apoio partidário forte, nem de coligações, como é a do presidente Lula, do ex-presidente Lula, isso inviabiliza essa campanha de terceira via. Deise Chiocari, cientista política, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Até a próxima. Prazer falar com você.